Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast Como é que você consegue? Sempre essa introdução é igual. Hoje é domingo, está sol no Rio de Janeiro e poderia o Vitor, poderia a Maria Luísa, poderíamos estar na praia, poderia estar no futevôlei, mas nós estamos aqui para servir vocês, para trazer conteúdo para vocês. Então, o mínimo que você tem que fazer é curtir, compartilhar, é mandar no grupo da família. Em nome de Deus, abençoa a gente. Quanto mais casas, quanto mais compartilhamento você fizer, mais pessoas podem ser abençoadas com essas informações, com esse conteúdo. E hoje, com muito orgulho, com muita energia no coração, eu trago a querida Maria Luísa. Maria Luísa, ela completa hoje os seus 18 aninhos, maravilhosa. Maria Luísa já é empresária aos 18 anos, trabalha e tem a gestão de Mercado Livre, Shopee, fatura milhões ao decorrer do ano. E eu trago a Maria Luísa aqui hoje para que vocês possam conhecer um pouquinho da história da Maria Luísa e como ela consegue, como ela chegou até aqui. Seja muito bem-vinda, Maria Luísa. Cara, prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite, é uma honra. Fico muito feliz e honrada por estar aqui. Muito obrigada. Amém. Olha, como é que funciona a dinâmica desse podcast, né? Na fase 1, eu vou buscar entender um pouquinho da tua história. Sim. Fase 2, eu vou entender o teu momento. Fase 3, a gente vai olhar para o futuro e quem será a Maria Luísa ali aos 30, aos 40 anos. Então, partindo do primeiro movimento, que é o passado, conta um pouquinho da tua criação, da onde é a Maria Luísa, da onde você nasceu. Traz um pouquinho da tua infância aí pra gente. Cara, eu tive uma infância muito boa, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, né? Os meus pais, eles se separaram muito nova, eu era muito nova e eu passei por muitas coisas nessa separação e uma delas foi me afastar um pouco dos meus irmãos. Porque eu morava com a minha mãe e meu pai, ele ficou com os meus irmãos e a gente morava separados, né? Foi passando o tempo, o meu irmão, ele trabalhava em um laboratório, até que ele teve a ideia de começar a vender online. Quantos anos isso? Cara, faz uns 5 anos. Ele hoje em dia tem 28, ele tinha uns 22, por aí, mais ou menos. Era 20, 24, por aí, depende. Aí ele falou, todo mundo, Vitor, você tá louco? Porque era um mercado muito novo, ainda é um mercado muito novo. Então a gente não conhecia, eu era muito nova também, eu tinha uns 13 anos quando ele começou, né? Aí ele falou, não, vai dar certo e tudo mais. Só que eu não morava com ele. Eu morava com a minha mãe. Aí ele começou a vender e eu tava na escola. Eu tava no 8º ano, por aí. E todas as minhas férias da minha escola, ele me chamava pra trabalhar com ele. Em casa mesmo, ele começou em casa. Então eu trabalhava em casa, embalando os pedidos. E ele ficava... Cara, era uma correria danada. Eu vi o Victor em casa, daqui a pouco ele tava lá na cidade, no centro, né? Daqui a pouco ele tava nos Correios, aí ele tava na garagem do prédio. Cara, era uma loucura. E eu ali, e eu fiquei inspirada, sabe? Eu falava, caraca, o meu irmão, ele é foda. Aí eu comecei a fazer isso, só que eu só fazia em férias de escola. Porque eu estudava, até que em 2024, ele falou assim, Malu, cara, eu queria que você viesse trabalhar comigo, o que que você acha? Eu tinha 15 anos. Aí eu falei, cara, adoro. Só que assim, eu tava numa fase, tinha saído do 9º ano e tava indo pro primeiro ano do ensino médio. Então, eu tava vivendo muito, eu tava muito envolvida com as coisas de adolescente, eu tava muito envolvida com a minha escola. E todo mundo sabe, né, que sair do ensino fundamental pra ir pro ensino médio é uma mudança, assim, que o pessoal... né, fica, caraca, eu tenho que estar com as mesmas pessoas, eu tenho que estar com os meus amigos. Sim. E eu tava planejando estudar nas mesmas escolas que os meus amigos, fazer várias coisas, aí eles me fez esse convite. No momento, eu falei, cara, super legal. Aí ele falou assim, só tem um problema. Você vai ter que... Não é um problema, né? Mas pra mim, naquela época, Sim. era. Ele falou assim, você vai ter que estudar de noite e trabalhar durante o dia. Falei assim, tá, tudo bem. Aí eu tava em escola pública, eu tive que fazer a inscrição. Cara, só que eu tava com muito medo. Eu falei assim, eu sou muito nova, como que eu vou começar a trabalhar? Cara, é minha vida, eu não vou poder ir pra praia, eu não vou poder sair, eu não vou poder fazer mais nada. Olha como que era a minha cabeça, né? Normal. Eu tava com medo. Aí quando eu fui fazer a inscrição, eu falei que na escola que eu queria não tinha vaga à noite. Mas na verdade tinha. Eu que... fiquei, tipo, botando um problema, né? Sim. Aí eu falei com ele, Victor, não tem vaga à noite, não vou conseguir. Aí ele me mandou um texto.
Falei assim, Malu, assim, eu tô te dando a oportunidade, a escolha é sua. Eu tô te dando a oportunidade de se desenvolver, de crescer, de amadurecer, de aprender. Você escolhe. Cara, quando ele falou isso, eu falei assim, não. Vou ter que aceitar, vou ter que, né, dar o meu jeito, estudar de noite. Me inscrevi à noite, comecei a estudar e comecei a trabalhar. Isso foi em 2024. Fiquei fazendo isso. Primeiro eu comecei na operação normal. Na época o Vitor já tinha saído de casa, né, do trabalho. Ele morava em casa, mas ele tinha o escritório dele. Então tinha um funcionário lá também. E eu comecei ali. Comecei embalando, fazendo as mesmas coisas que eu já fazia antes. Mas, de um certo, eu me arrumava pra trabalhar, eu saía. Na época eu pegava ônibus. Eu tinha todo um compromisso, eu tinha horário. Deixa eu te interromper, só por curiosidade. Como é que foi pra você a sensação do primeiro salário? Porque eu lembro do meu primeiro salário. Eu trabalhava com meu pai, vendendo fruta na feira. Eu ganhei R$400 de salário e eu comprei 4 abadás de micareta. Não sei, na micareta não era da tua época. Não. As micaretas no Rio Centro era chiclete com banana, asa de águia, tinha embalado essas coisas. E era R$100 por abadá. Eu peguei meu salário inteiro, comprei 4 abadás. A pessoa, pô, tu tá brincando, não é possível que tu gastou tudo. Então, como é que foi pra você receber o teu primeiro salário, partindo de um princípio que a maior parte das suas amigas também não recebiam? Então, você tava já vivendo um processo de transição. Como é que foi pra você isso? Cara, então, não é o primeiro contato que eu tive com dinheiro, porque eu recebi a pensão do meu pai. Então, eu comprei meu primeiro telefone, foi com a pensão do meu pai. Eu comprei um iPhone 11. Então, assim, eu já tinha aquela sensação, de ter um pouco do meu próprio dinheiro, mas não era meu, né? Eu recebia R$600 de pensão, que hoje em dia não é nada, né? Cara, quando eu trabalhava com ele nas férias, eu recebia R$400 por mês, assim. Era pouquíssimo. Depois eu fui aumentando, aí fui pra 800. Cara, quando eu recebi meu primeiro salário, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Aí sabe o que eu fiz? Eu fui no shopping e só gastei com roupa. Eu não sabia o que fazer. Falei assim, o que eu vou fazer? Aí eu, mãe, quer ajuda? Aí eu, tipo assim, ficava, sabe, saía com as minhas amigas, ia pedir iFood, tipo assim, sabe? Eu, caraca, tenho dinheiro, então eu posso fazer o que eu quiser. Não guardava, não fazia nada. Tô rica. R$800, tô rica. Então, esse foi o meu primeiro momento, assim, com dinheiro que era meu. Aí eu fui aprendendo, eu fui crescendo, aí eu saí da parte operacional. Aí o Vitor falou, vem, Malu, a gente agora vai fazer uma outra coisa. E foi onde eu comecei a cuidar das contas, né? Gerenciar a conta. Que aí entra na parte de vendas, entra na parte de pesquisa de mercado, entra na parte de faturamento. Então, assim, foi colocada uma responsabilidade em mim muito grande. Porque, assim, o faturamento da empresa, o patrimônio da empresa dependia do meu trabalho. Ele ficou responsável pelo Mercado Livre. Então, tudo que era sobre o Mercado Livre era por conta do meu irmão, do Victor. E tudo que era da Shopee era por conta minha. Só que eu tive um processo. Eu tive que aprender, eu tive que errar, eu tive que... Assim, lá na Shopee a gente tem o tráfego pago. Cara, eu já torrei dinheiro em tráfego pago. Eu errei muitas vezes. E assim, eu tive esse processo. E ele me ensinando, eu também fiz curso. Depois de um tempo eu fiz mentorias também. Então eu fui aprendendo. Cara, demorou assim 1 ano pra eu conseguir, tipo, focar sozinha, sabe? Ficar sozinha na Shopee sem ele precisar ficar em cima de mim, me controlando. Tipo, pô, Malu, tá certo? Deixa eu verificar. Então, demorou um pouco, tipo, demorou um tempo, sabe? Em 2025, eu tava assim, de 2024 pra 2025, eu já tava, tipo... Tem gente que se desenvolve muito mais rápido. Eu demorei um pouco mais. Tem gente que demora muito mais. Muito mais, exatamente. Sim. Hoje em dia, a gente treina pessoas lá na nossa empresa e eu falo, cara, relaxa. Tipo, você não precisa ter pressa, tenha paciência com você mesma. Então, eu fui pra uma fase completamente diferente. E assim, é surreal como as coisas vão mudando. Você toma a decisão certa, é surreal como as coisas vão saindo do seu caminho, as oportunidades vão vindo, você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo. Cara, com 15 anos eu entrei no mundo do empreendedorismo, no mundo empresarial, então eu aprendi muita coisa. Eu lidava com coisas adultas, eu via, cara, tipo assim, faturamento, milhões. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? O que é isso? Então, assim, eu aprendia essas coisas muito novas, sabe?
E foi surreal como as coisas foram acontecendo. O que era antes uma preocupação de escola já não era mais. O que era uma preocupação de sair. Caraca, e as minhas amigas? Hoje em dia não é mais uma preocupação pra mim. E naquela época foi passando a não ser mais. Então, assim, esse foi o meu começo. Esse foi a minha trajetória, um pouco da minha história, né? É um processo, Malu, de construção, né? Sim. Porque todas as pessoas que eu entrevisto aqui, e acho que agora, hoje é a 4ª temporada, então a gente está falando de quase 30 mulheres entrevistadas, existe um comportamento, e isso é legal, porque do lado de cá eu entro como aluno, então eu entro para aprender com vocês. Então existe um comportamento que se repete, que é a coragem, que é a iniciativa, porque muitas mulheres no teu lugar, independente da idade, eu não acho que a tua idade deva ser um problema, e sim um bônus, porque você está começando muito antes. Então, na verdade, você tem muito mais vantagem. Imagina alguém agora, aos 18 anos, decidindo vender na Shopee contra alguém que começou há 3 anos atrás. É muito mais tempo. Sim. Só que essa coragem, ela é o que você falou, ela determina muitas vezes o nosso futuro. Eu já fechei portas lá atrás por insegurança. E caramba, se eu tivesse aceito. Então, talvez se você não tivesse aceitado ali a proposta do Vitor, obviamente a gente não estaria aqui conversando hoje. E você, aos 18 anos, não teria tamanhas responsabilidades, porém tamanhos resultados. Então, quando uma parte que eu anotei aqui também que é legal, que é o processo de maturação empresarial. Ninguém nasce pronto, nem aos 15, nem aos 30. Então, se você me botar hoje para trabalhar com a Shopee, eu vou ter o tempo de maturação para aprender toda a dinâmica. Sim. E você já veio construindo isso e com um maravilhoso mentor do teu lado, né? Que é o teu irmão, que é um cara mega sucedido, bem sucedido igual você também, só que é um cara que teve paciência para poder te modelar, te formar dentro desse processo. Sim. Então, quando nesse momento agora, a gente olha aí aos 18 anos, com muitos resultados, me fala um pouquinho do momento atual ou do trabalho atual, porque, vamos lá, meu irmão também é mentor no Mercado Livre, tá? Então eu tenho algum conhecimento sobre. Meu irmão trabalha especificamente com o Mercado Livre. E a gente sabe que, por exemplo, o Mercado Livre no Rio de Janeiro é uma baita dificuldade pensando em entrega no full, que a gente não tem, uma série de limitações que São Paulo tem 10 vezes mais. Então, olhando para você agora dentro da tua atuação, o Vitão tá no Mercado Livre e você tá na Shopee. Então imagina que eu, Vitor, quero começar a vender na Shopee agora. Quais são os desafios de alguém que está começando e que quer entender isso como uma oportunidade? Cara, então, eu acho que o maior desafio é você mesmo. Porque, assim, você vai estar aprendendo uma coisa nova. Então, você tem que ter paciência, você tem que ter resistência, persistência. Você tem que entender que é um processo. Então, assim, hoje em dia, como que funciona para uma pessoa que quer começar? Primeiro, ela tem que entender como que funciona o e-commerce. Ela tem que entender o que é o e-commerce, que nada mais é do que você pegar um produto e vender ele online. Vender ele nos marketplaces, na Shopee, no Mercado Livre, no TikTok, na Amazon, na Shein. Cada um escolhe o seu marketplace. Então, a pessoa precisa entender como que isso funciona. Tem gente que tem muitas dúvidas. Por exemplo, Malu, precisa ter estoque? Eu preciso ter uma operação? Eu preciso ter funcionário? Por onde eu começo? Então, assim, é uma dúvida que muita gente tem e é normal. A gente começa entendendo como que funciona o mercado. E aí, cara, uma coisa que é indispensável é você ter alguém do seu lado pra te acompanhar. Eu tive o meu irmão não teve ninguém. Sim. Mas, assim, é essencial ter alguém ali pra te ensinar, pra te ajudar. E você começa fazendo uma pesquisa de mercado, você começa entendendo como é que é o mercado, como que funciona a demanda, se aquele produto ele tem demanda, se ele não tem. Por exemplo, hoje em dia a gente tem fornecedores, importadoras grandes, então a gente tem uma facilidade em produto. A gente olha esse copo e a gente consegue saber, será que ele vende? Será que ele não vende? Só que tem todo um sistema por trás. Tem uma boa pesquisa de mercado, uma pesquisa de mercado assertiva. Antigamente, não tinha muitas ferramentas que tem hoje em dia para fazer pesquisa de mercado. Então, a pessoa dava um tiro no escuro. Cara, eu vou testar esse produto para ver se ele vende. Se vender, é lucro. Sim. Porque a pessoa tá dando um tiro no escuro. Hoje em dia, a gente tem ferramentas assertivas para falar, cara, esse produto ele vende. Esse produto o pessoal compra, ele tem demanda. Então, assim, tudo
tem uma estratégia por trás, é uma boa pesquisa de mercado. Depois que você vai pra pesquisa, aí você vai pro fornecedor. Então, você começa a negociar o preço. Porque o mercado, ele oferece um preço. Você precisa pagar. O custo do seu produto precisa ser um custo onde você tem uma margem em cima dele. Sim. Então, entra a negociação. Aí depois vai a parte de anunciar o produto, de fazer vender, a estratégia de venda. Eu até separei aqui pra gente fragmentar isso pra quem tá assistindo e pra quem quer, inclusive, começar a vender na Shopee. Sim. Então, vou separar aqui por partes, né? Sim. Quando você traz a escolha do produto, eu acho que para quem está começando, então vou separar aqui em quem já tem uma loja, uma fábrica e para quem não tem nada. Uhum. Então essa pessoa que não tem nada, para quem está começando, quer olhar o e-commerce, ela muitas vezes é nessa fase que ela para. Porque ela não tem fornecedor, ela não tem indicador, ela não tem margem, ela não tem nada e só tem uma ideia. Então, para essa pessoa física aqui que está começando, fala, cara, eu entendo que a Shopee é uma possibilidade. Qual é a dica que você daria para ela nessa questão do produto? Então, por onde começar? Por quais produtos eu posso testar? O que você sugeriria para essa pessoa? Cara, é uma pergunta, não é difícil, mas assim, eu não posso dizer, eu te recomendo esse produto. Mas o que eu faria? Cara, busca relacionamento. Vai pro centro da sua cidade e procura. Procura chinês, procura brasileiro, procura produto. Busca ter um relacionamento com esses fornecedores. Busca, cara, seja real, seja sincero. Cara, eu tô começando, eu não tenho ideia do que vender, do que começar. Mas o que você consegue pra mim? E aí você vai... Tudo começa com um bom relacionamento. É você chegar lá, pode ser na loja mais cara do mundo, que você fale, cara, não tem como. Esse copo aqui, na loja é R$30. Na Shopee eles estão vendendo a 20. Sim. Tipo assim, não tem como. Mas começa com um bom relacionamento. Aí você já vai conhecendo outras pessoas, você já vai conhecendo outros fornecedores, você já vai... As pessoas vão te conhecendo, você vai ter voz pra negociar. Hoje em dia... Qualquer pessoa que se aproxima de mim, meus mentorados, eu apresento diretamente aos meus fornecedores. Todos eles. Sejam o mais barato pro mais caro, seja o menor pro maior, eu apresento. E hoje em dia a gente fala, cara, é o mesmo preço que você dá pra mim, você dá pra essa pessoa. Porque cara, quem trabalha com e-commerce sabe que o preço, Sim. O custo do produto é a chave de tudo. Sim, a margem, né? Senão não adianta, né? Não adianta você vender e não botar dinheiro no bolso, Sim. Não ter margem de lucro. Então, o custo é o que é a chave do e-commerce, né? Das vendas. Então, assim, eu apresento os meus fornecedores, o preço que você dá pra mim, você dá pra ele, e a pessoa vai, aí começa a fazer a pesquisa de mercado. Encontrou o fornecedor? Vai fazendo pesquisa de mercado. Eu achei esse produto aqui, eu achei uma escova. Cara, deixa eu ver se ela vende. Porque tudo vende. Sim. Tudo vende. Essa caneta que você tá na mão, ela vende. Esse caderno, ele vende. Isso daqui vende. Então, tudo vende. Você só tem que saber achar o fornecedor certo, o preço certo e a demanda certa. É só isso. Excelente. Então, pra pessoa que tá começando, bate muito no movimento anterior de iniciativa, porque não adianta ficar só com a ideia se não pesquisar, movimentar. Sim. E o que você diria para aquelas empresas? Porque esse é um público aqui no Rio de Janeiro que eu acho que é um filé mignon para vocês. São fabricantes que não... Na verdade, elas até entendem o poder do e-commerce, mas elas não sabem fazer. Então, elas deixam de lado. Uhum. Então, quanto dinheiro uma empresa, uma fábrica hoje deixa de faturar não tendo uma loja na Shopee, não tendo uma loja no Mercado Livre? Cara, assim... É surreal. A pessoa tá deixando aí... Pode colocar uns 10 milhões de dinheiro na mesa. Pode colocar aí. Tipo assim... Por ano, tá? Que eu tô falando. Sim. Por mês aí, a pessoa depende. A pessoa pode estar deixando 1 milhão. Varia muito também do tamanho da fábrica, né? Exatamente. Mas quem não coloca esse canal ali de Instagram, de Mercado Livre, de Shopee, acaba não multiplicando a fonte. Ela não surfa Sim. todas as oportunidades que tem. Isso. E assim, você ter um pé em cada lugar é fundamental. Cara, a pessoa, ela já tem uma loja física. Sim. Por que não colocar no e-commerce?
A pessoa, ela já vende, ela já tem o produto, ela já tem o fornecedor, ela já tem a marca dela. Por que não vender online? Eu vejo que muitas não sabem fazer. Não sabem. E aí ela até tenta, só que quando ela tenta e não dá certo, ela recua e fala, isso não serve. Só que tem outras pessoas que com orientação sua, por exemplo, ou de vocês, que você pega uma fábrica que fatura os seus 8, 10, 20 milhões ano e que não tem a parte do e-commerce ativa e pega vocês, conecta para ajudar nessa estrutura, esse faturamento não... Você é bonzinho, não precisa nem dobrar, mas se a gente aumentar 50% desse faturamento já é um resultado absurdo. Então, eu acho que o saber como fazer é um grande desafio, né? E aí, quando você traz ali o primeiro passo, que é então pesquisar, buscar, olhar para a margem, e eu conheço também essa questão das ferramentas, mais para frente você pode trazer um pouquinho de múltiplas ferramentas que tem, de precificação, de pesquisa de mercado, mas começamos. Então, subi lá o meu primeiro produto. E agora? Como é que eu faço para cadastrar bem o meu produto? A imagem interessa, a descrição interessa, fala um pouquinho mais de como eu potencializo a conversão do meu produto. Cara, eu costumo falar para todos os meus mentorados que a oferta é o que vende. Então, assim, não adianta você achar o produto se você não fizer a melhor oferta do mercado. Você precisa fazer as melhores fotos, precisa fazer o melhor vídeo, a melhor descrição. Por quê? Quando a pessoa ela tá comprando online, ela não consegue ver o produto em mãos. Quando a gente tá indo numa loja, por isso que tem muita gente que ainda assim prefere, eu vou ser sincera, eu trabalho com e-commerce, mas eu não compro online, porque eu fico nessa dúvida, cara, como é que é o material, uma roupa? Então, assim, no anúncio, precisa tirar essa dúvida do cliente. O cliente tem que ter clareza do que ele vai receber, do material. Ele tem que ter. O vídeo é o que mais converte, porque a pessoa mostra, tá vendendo uma roupa? Mostra no corpo. Tá vendendo um produto? Mostra como ele pode ser usado, o material. Então, assim, muita gente não sabe criar uma boa oferta. E é por isso que não vende. É por isso que não performa bem. Porque, assim, a chave é a oferta. Sim. E, assim, não adianta você ter o melhor preço, você ter os melhores produtos, se você criar um anúncio meia boca. Não vai vender. Você pode ter o preço mais barato do mercado, você não vai vender. Eu sempre me observo como consumidor. E você falou tá 100% alinhado com o que eu acredito como consumidor. Porque eu já falei com muitos vendedores que eles ficam se degladiando por preço. Então, eles acham que quanto mais barato, mais venda. E não necessariamente é uma regra. Não. Eu, como consumidor, por exemplo, e aí, assim, eu sou uma figura ímpar, tá? Mas eu vou clicar, eu vou olhar, eu vou comprar e eu não vou fazer pesquisa de mercado alguma. Então, eu posso, no meu caso, olhar aquele copo e pagar R$40 com você e o outro tá vendendo a 20, mas eu não vou nem achar os 20, porque o teu anúncio, ele esclareceu todas as minhas dúvidas. Ele me deixou trouxe segurança, eu apertei e comprei e vou fazer outra coisa. Então, quando a gente olha na qualificação desses anúncios, eu sinto que para muitos é um desafio, porque não basta só subir uma foto, não basta só botar a descrição. Tem que pensar no comportamento do consumidor. Então, se eu fosse um consumidor olhando para esse anúncio, como é que eu reagiria? Tô viajando, não? Não, você falou exatamente o que eu ia falar. Se fosse você tá comprando esse produto, o que você gostaria de ter que tivesse no anúncio? A clareza, as fotos. Tem gente que anuncia com foto, o produto tá fosco, você não sabe como é que é a cor, não sabe o material, é vidro, não é plástico, não tem clareza de nada. Só que hoje em dia, a gente tem uma coisa que facilita muito, que é a IA, né? Eu ia falar sobre isso. Então, assim, antigamente era muito mais difícil, porque era tudo muito manual. Então, você tinha que criar a foto, você tinha que ir lá no Canva, fazer o anúncio, tudo certinho. Hoje em dia, não. Você pede pra IA, eu tô vendendo esse copo, cria uma foto de capa pra mim. Você consegue botar ambientada, você consegue colocar o copo que você tá vendendo numa mesa. Tipo assim, consegue colocar numa mesa posta, num almoço de família. Então, a pessoa, caraca, vai ficar lindo esse meu copo no almoço de família, no jantar. Pô, vou comprar. Então, assim, hoje em dia, essa criação da oferta é muito mais fácil. Então, assim, só não faz quem não quer. E quem não tem a instrução certa, né? Porque, assim, cara, eu trabalho com IA. Então, fala assim, chat, eu tenho o meu design por trás, mas a gente usa muito a IA. Chat, ou tem o Lorvart também, tem várias IA, né? Cria uma foto de capa pra mim desse sentido. Eu
tenho as minhas estratégias, não gosto de foto de capa muito poluída, tem gente que já gosta, então eu, mando pra ele as minhas instruções e aí ele cria. Tá bom, agora cria as próximas fotos. Fala sobre o material, traz clareza do material. É um produto que a pessoa precisa saber usar. Como que ele usa, pra que ele serve, o que ele faz. Mostra um antes e depois, um papa bolinha. Sabe aquele papa que tira bolinha da roupa? Mostra um antes e depois da roupa. Pra pessoa, caraca, eu preciso... A pessoa tem que querer comprar o seu produto. Ela tem que olhar e falar assim, cara, eu preciso disso. Porque a minha roupa, ela tá cheia de bolinha. Se eu comprar isso, eu não preciso jogar a roupa fora. Eu não preciso. Eu posso comprar esse produto, tirar a minha roupa que ela vai ficar nova. Entende? Então, assim, a pessoa tem que precisar do seu produto. Então, é isso que tem que ter na oferta. Você precisa... A pessoa falar, cara, eu preciso disso. E eu vou comprar dessa pessoa, independente se é o mais caro. Porque, assim, eu não sou o mais barato do mercado. Não gosto de trabalhar com preço mais barato justamente porque a minha oferta ela é muito boa. Sim. Então, é como se eu estivesse desvalorizando o que eu faço. Sim. Então, assim, eu prefiro vender mais caro, mas passar segurança, a pessoa ter clareza. Enfim, dá mais trabalho? Dá. É muito mais fácil você pegar uma foto lá meia boca e copiar a foto dos outros. E tem muita gente que faz isso, né? Infelizmente, se você faz isso, por favor, não faça. É uma pergunta, né, que como professor de venda eu sempre reflito, né? A venda nada mais é do que a solução de problema. Então, se você for criar um anúncio e fizer apenas uma pergunta, qual é o problema que eu resolvo com esse produto? A descrição, a foto, tudo vai ficar mais fácil. É o que você falou. Não é sobre ter um objeto que remove bolinha. Bem, eu tenho uma blusa que eu gostava tanto, mas, cara, vou ter que jogar fora. Qual é um problema? E isso aqui resolve. Então, é a solução. Então, quanto mais clareza a gente trouxer na solução, melhor. E aí, o que eu fico pensando, né? A pessoa, então, ela mapeou, ela entendeu, ela encontrou o produto. Ela começou a subir os anúncios. E aí tocou lá o barulhinho, fez a primeira venda. Como é que é esse processo para quem está começando esse processo de entrega, correio, como é que funciona olhando para a Shopee? Olhando para a Shopee. Então, hoje em dia, a Shopee você começa no correio. Então, o que você faz? Cara, saiu a primeira venda. Tudo bem que tem estratégias de venda por trás, né? Saiu a primeira venda, o que eu faço? Você tem que ter o produto em mãos. Tem gente que anuncia antes de ter o produto, aí você tem que ir lá comprar. Aí começa a parte de preparação. Você compra a embalagem, coloca o produto dentro. Um copo. Você não vai mandar um copo sem bolha. Sim. Porque o produto pode quebrar, mesmo que seja em caixa. O ideal é você passar um pouco. Então começa ali a preparação, o operacional. Embalar o produto, colocar na sacola. Você tem que ter impressora, computador, para ter etiquetas, né? Porque você precisa imprimir a declaração de conteúdo, precisa imprimir a etiqueta. Fez esse processo, embalou o seu produto, você vai lá nos correios e despacha lá. Não tem custo, a pessoa não paga nada. Tem muita gente que tem dúvida, cara, será que eu tenho que pagar pra... Não tem que. Vendeu, é só despachar. Aí vem o próximo, que é o pós-venda. O que a pessoa vai falar quando ela receber, o que ela vai achar do produto. E aí, esse pós-venda é muito importante. As pessoas acham que não é. Mas assim, a pessoa falou, cara, esse produto é maravilhoso. Ok, vamos continuar vendendo. Pô, o produto horrível, tá diferente do anúncio, então você já sabe que tem um problema ali. O seu anúncio ele não tá sendo realista. Sim. O cliente, tudo bem que tem cliente na Shopee, que assim, o anúncio tá bem explícito, ele se faz meio de maluco. Isso acontece. Mas assim, o pós-venda ele é muito importante. Então, esse é o processo. Vendeu, você embala, envia pro correio. Depois de um tempo, você passa a ser ponto de coleta. Começou a fazer vendas, sai do correio e vai para ponto de coleta. Aí é a mesma coisa, você tem que entregar num ponto mais próximo. Lá na Shopee, quando você começa a vender, lá eles te dão os pontos de coleta, né? Mais próximos, né? Sim, mais próximos. Depois, começou a ir pro ponto, fez mais vendas. Isso aí depende muito. Tem muita gente que fala assim, cara, eu tenho 100 vendas e não saio do ponto. Aí tem outras que eu tenho 20 e já saí. Então, assim, não é um padrão. Com tantas vendas você vai sair. A Shopee, ela fala, cara, eu vou te tirar daqui e vou te colocar no ponto, vou te colocar na transportadora. Depois do ponto de coleta, aí vem a transportadora. Que aí a gente não precisa levar mais em nenhum lugar. Eles vêm até a gente e bipa
o nosso pacote. Aí é um Maravilha. processo muito mais fácil. Sim. Porque assim, você não precisa se locomover. Pô, imagina, você sair com 50 pacotes na rua. É. Então, é surreal, né? Mas quando você passa pra transportadora, eles vão lá, bipam e o envio é por eles. Tudo é por Maravilha. eles. Maravilha. Então, existe uma escadinha, né, a ser percorrida. É um processo. É natural. E aí, comecei, já tô com 100 vendas, ainda não tô nesse nível mais avançado, mas entra então o Ads e entra então a questão da publicidade. Uhum. Eu já conversei com muitos vendedores que o Ads, ele era o seu melhor amigo. Eu já conversei com muitas pessoas que o Ads é seu maior inimigo. Então me fala a importância hoje do Ads, pensando em publicidade, pensando em Shopee, e qual é o impacto, e também traz em relação à margem. Porque tem muita gente que faz o Ads sem olhar a margem. Então Sim. me fala um pouquinho do Ads e sua importância para esse vendedor. Cara, hoje em dia, eu não trabalho com ads. Eu, assim, trabalhei por muito tempo com ads, mas hoje em dia minha operação é 100% sem ads. Legal. O ads é o que você falou. Ele pode ser o nosso melhor amigo, se você souber manusear ele, se você souber usar ele. Mas ele pode ser o seu pior inimigo, se você não souber usar ele. O ads nada mais é do que uma ferramenta de exposição. Só que na Shopee, tem outras formas de você gerar exposição sem usar o ads. Como, por exemplo, as promoções, as ofertas, oferta relâmpago, leve mais por menos. Tem várias formas de você gerar exposição na sua loja sem precisar do ads. O ads, ele nada mais é do que um impulsionador. O que você demoraria fazendo sem o ads, você não vai demorar tanto com o ads. Ele é mais rápido. Mas não quer dizer que vai funcionar. Porque assim, aí entra lá no início, sobre a oferta. Se a sua oferta estiver horrível, nem o ads vai salvar. Ads não salva anúncio ruim. Isso é a regra. Não salva. Então, assim, tem muita gente que só gasta dinheiro com ads. Por quê? Porque não sabe usar, porque não sabe que produto colocar, não é todo produto que se coloca em ads. O anúncio precisa estar 100%. Quais são os requisitos básicos para um produto estar em ads? Produto que tem bastante estoque. Não adianta colocar em ads produto que vai acabar amanhã, que vai acabar depois de uma semana. Porque o ads, ele é assim, se ele der certo, ele vai te dando venda e vai escalando. Então, você precisa ter uma profundidade de estoque. Produtos com margem. Bom, um produto que tem 10% de margem. Você vai colocar em ads? O ideal é não colocar. Por quê? Um ads saudável, ele consome de 1 a 4% da sua margem de lucro. Um ads saudável. Então, se você tá com uma margem de 14, a sua margem cai para 10. Então, assim, se você tá com uma margem ruim, você vai colocar em ads pra quê? Se só vai diminuir a sua margem. Muita gente não faz essa conta. Não faz. Ah, não, vou colocar em ads, eu quero vender esse produto, dane-se. Produto que tem margem baixa, não se coloca em ads. Cara, quero trabalhar com produto que tem margem menor. Por conta da demanda, eu vou ganhar no volume. Tudo bem. Não coloque em ads. Usa ele orgânico. Porque aí a sua margem vai ser aquela margem. Aqueles 14% vai ser 14%. Já tirando todos os custos sem o ads. Então não coloque em ads. Tem gente que não sabe. Quando você vai ver, a pessoa cai. Tipo assim, pra uma margem, a margem dela tá 20%. Com ads, cai pra 8%, cai pra 7%. E a pessoa não consegue entender o porquê disso, o que ela tá fazendo. Então, assim, voltando pros requisitos, produto com margem, produto com estoque, produto que tem demanda. Eu gosto muito de colocar em ads produtos que já tem demanda. E assim, eu gosto de colocar em ads também produtos que eu já vendo. Pô, anunciei esse produto hoje. Quero colocar em ads? Não vou aconselhar colocar em ads agora. Entende como que vai funcionar primeiro, entende como que é o mercado, como que é a demanda desse produto, como que ele vai performar. Produtos que dá muita devolução. Não vou colocar em ads, porque eu vou vender muito e a probabilidade de ter muita devolução é alta. Sim. Então, eu vou ter um custo de devolução também. Então, assim, não é qualquer produto que coloca em ads. E tem gente que não entende isso. Ah, não, eu quero vender, eu vou colocar em ads. Não precisa. E assim, é o que eu ensino na minha mentoria. Vender sem ads. Porque quando você vende com ads, você tá gastando, você tá pagando. E tem gente que fala assim, cara, o ads, não tô gastando. Por exemplo, coloquei um anúncio no ads e eu não tô gastando. Mas por que isso tá acontecendo? Só que as pessoas não entendem que o ads, você só gasta se a pessoa clicar no seu anúncio. Você tá rolando a Shopee e você viu o meu anúncio, você viu, mas você não clicou. Eu não gastei. Eu só gasto
se você clicar no meu anúncio. Então, assim, não tô gastando. Cara, tá tendo um problema? Por que a pessoa não tá clicando? Pode ser um problema de foto de capa, Sim. um problema na oferta. Tá bom. Tô tendo muito cliques, mas não tá convertendo. Eu tô gastando muito em ads. O meu ROAS, que é o retorno sobre o investimento, tá muito baixo. Aí é um problema dentro do anúncio. Por que a pessoa tá clicando e não tá comprando? Então, assim, a pessoa tem que entender isso. Tá, se acontecer isso, o que eu faço? Se tá dando visita e não tá vendendo, o que eu faço? Se não tá dando visita, se não tô gastando em ads, o que eu faço? Como que tem que ser o meu ROAS? Como que funciona o ROAS? Que o ROAS é o retorno sobre o seu investimento. Quanto maior for o seu ROAS, menor vai ser o seu investimento. E quanto menor for o seu ROAS, maior vai ser o seu investimento. Então, assim, as pessoas têm que entender isso. Tem que entender, porque ads não é brincadeira. Sim. Porque você tá colocando dinheiro. E quando eu falei lá no início que eu errei muito com ads, eu já errei muito com ads. Já, assim, gastei 5 mil, 25 mil. Assim, surreal. Então, a pessoa precisa entender. E eu ensino o ads, mas também ensino a vender sem ads, porque tem como. Hoje em dia, o meu faturamento é 100% sem ads. Vou dizer que eu não coloco? Não. Se eu ver necessidade, cara, o produto eu tô vendendo muito e eu quero dar uma alavancada nele. Coloco ele em ads. Sim. Mas eu faço todo um trabalho muito bem antes. Então, meus produtos, eles performam sem o ads. Entendeu? Essa é a importância, né, da gente ter não só a mentoria, mas o que você falou lá atrás, de alguém do teu lado que já passou por esse processo. Porque Sim. é isso, eu posso simplesmente ir na cara e na coragem, apertando o botão, faz ad, faz isso, faz aquilo, e torcendo para dar certo, mas é muito melhor, obviamente, eu perguntar, Malu, o que dá certo? Qual é a melhor performance aqui? Sim. Então, isso faz com que a gente consiga atingir, obviamente, maiores resultados. O que eu quero ouvir de você agora é entender um pouquinho da empresa hoje. A gente vai voltar na mentoria, mas da empresa hoje, números, resultados, o patamar que vocês atingiram, a curva de crescimento. Fala um pouquinho para a tua audiência, que 18 anos é maravilhoso, mas fala dos teus resultados. Fala hoje da tua estrutura, de como é que ela está funcionando hoje, qual o tamanho da tua operação. Cara, então, a minha operação a pessoa olhando de fora, ela fala assim, caraca, uma operação grandona. Eu de dentro eu falo, cara, ainda tenho muito para crescer. Hoje em dia, eu tenho uma operação com mais ou menos 5 funcionários, então a gente tem os colaboradores, tem pessoas por trás, cada pessoa faz, né, o seu papel, e a nossa empresa a gente sempre busca crescer. Ano passado, a gente faturou 12 milhões por ano, no ano passado. A gente quer crescer. Todo ano a gente pensa em dobrar o faturamento. Então, se eu faturei ano passado 12, eu quero faturar esse ano 24 milhões. Uau. Só que, então, entra muitas coisas por trás. Sim. Porque o faturamento cresce, então a Maria Luísa tem que crescer, o time tem que crescer, o Victor tem que crescer, a operação tem que crescer, a empresa tem que crescer. Então, quando a gente fala de faturamento, a gente acha que, caraca, eu vou faturar 12 milhões e não... E eu não tenho que fazer nada, tipo, eu não tenho que crescer, mas você tem que. Porque, assim, a sua empresa entra várias coisas, entra regime tributário, entra a parte fiscal, então você precisa se tornar um empresário. E é isso que eu tô no meu processo hoje, de me tornar empresária, de continuar aprendendo, de continuar me desenvolvendo. Então, o faturamento da nossa empresa ano passado foi isso, hoje, esse ano, a gente tá indo para um pouquinho mais, já tá em crescimento, e é isso que a gente busca. Mas não é assim, esse ano, eu e meu irmão, a gente tinha feito uma meta um pouco absurda. A gente falou, vamos faturar, acho que... eu não lembro exatamente a meta, mas foi uma meta que, assim, a gente não parou pra pensar na estrutura, no que a gente precisava fazer pra alcançar esse faturamento, que não era só um número. Sim. A gente precisava fazer muitas coisas que a gente não estava preparado ainda. Foi quando a gente parou e falou assim, cara, essa meta aqui não é que tá irreal, mas, assim, a gente tem que formar a meta de acordo com a nossa condição hoje. Sim. Com a nossa operação, com o nosso espaço. Hoje em dia, a gente tá indo pra um galpão. Então, assim, a estrutura, ela vai crescendo. Sim. Ano que vem, eu vou faturar muito mais do que esse ano, do que ano passado. Por quê? Porque a minha estrutura vai estar muito maior, a minha operação vai estar muito maior, a minha operação vai estar mais enxuta, vai estar mais organizada.
Então, assim, eu vou ter um espaço maior, galpão. Tipo, não sei se você... Cara, galpão, assim, é uma parada surreal. É um espaço... Ou seja, aquilo te incentiva a crescer. Porque eu tenho um galpão, eu tenho que pagar aquele galpão. Sim. Eu preciso ter mercadoria, eu preciso ter gente trabalhando, eu preciso trabalhar pra ter dinheiro pra pagar o galpão. Então, assim, o meu resultado no ano passado foi isso, 12 milhões por ano. E muitas coisas vêm com esse faturamento. Eu gosto de ver de novo, a escadinha, né? E o que você falou, eu concordo 100%, né? Porque a Malu, que aos 15 anos sai da escola para, abre aspas, se aventurar, a gente tá falando de uma Manu hoje com 18 anos, com um faturamento de 12 milhões ano. Então, faturamento de 12 milhões ano, pessoal, olhando para a estatística do Brasil, acho que nem 1% das empresas atingem esse número. E o que eu gosto de aprender com você é no sentido de a Malu que faturou 12, se ela quer faturar 20, não é mais a mesma Malu. É uma evolução constante. Sim. Então, se a gente quer realmente subir, a gente tem essa escadinha sempre de evolução. E, de novo, você tá com um bônus aqui que tu começou mais cedo. Então, isso é um tesouro para você. Então, se aos 18 eu tô faturando 12, caramba, como é que vai ser o teu tamanho aos 30? Sim. Então, isso é genuíno, é maravilhoso de ler. E aí eu volto de novo pro modelo da mentoria, até entrando já perto do final, mas para esse empresário que quer vender na Shopee, que já tem uma fábrica, ou para esse profissional que, cara, eu vejo a Shopee como uma oportunidade. Que tipo de soluções você pode trazer para eles? Mas você diz em questão da mentoria? Isso. Cara, tudo que a gente conversou vai facilitar muito mais quando você tem uma pessoa do lado. Quando você tem uma pessoa para falar, cara, não faz assim porque eu já fiz e deu errado. Ou faz assim porque eu fiz e deu certo. A minha metodologia hoje, ela é validada. Não só na minha operação, como nas dos meus outros mentorados. Então, assim, ter uma pessoa que tá do seu lado, e não só pra te ajudar, mas pra te dar forças. Porque, assim, você precisa ter forças mentalmente, você precisa ter psicológico, você precisa ter paciência com você mesma. Eu sou uma pessoa que... Eu sou muito ansiosa. Eu era muito ansiosa, hoje em dia eu ainda tô nesse processo. Então, assim, caraca, eu quero agora, eu quero anunciar o produto hoje, eu quero que venda hoje, eu quero que venda amanhã. Pô, minhas vendas caíram. Eu quero melhorar hoje, eu quero que tudo dê certo hoje. Sendo que não, é um processo. O e-commerce, a vida, ela é um processo. Então, assim, você tem uma pessoa ali pra te dar força, pra te ajudar, pra te aconselhar, pra falar assim, ô fulano, faz desse jeito. E não só isso. Quando você tem uma pessoa do seu lado, cara, você conhece outras pessoas muito mais rápido. Eu e o meu irmão, a gente demorou cerca de 4 anos pra comprar com as grandes importadoras. Importadoras mesmo. Que vendem pra grandes lojas. Meus mentorados demoraram 4 meses. 2 meses. O que a gente demorou em 4 anos, eles demoraram em meses. Então, assim, ter alguém do seu lado é isso. Sim. É pegar a sua mão e falar assim, vamos, eu vou caminhar junto com você para um próximo nível. Eu vou te conectar com pessoas, entra no networking, então eu vou te conectar com pessoas que sozinho você demoraria muito mais tempo. E é isso que vale. O conhecimento vale, mas o network, ele vale muito mais. Porque assim, você conhece pessoas que você fala, cara, eu sou pequena, você tem que olhar, você olha pra cima. E são nesses lugares que você tem que estar. Nos lugares que você fala, cara, eu sou pequeno. Porque aí você aprende. Quando você tá numa mesa que você é o maior, que você é o mais top, é a hora de você sair. É a hora de você ir pra outra mesa, onde você tem que aprender. Então, assim, você conhece muita gente, você troca experiência, você conhece os fornecedores. Então, vou contar uma história aqui rapidinho, porque eu gosto de falar. Cara, ano passado, na verdade, esse ano, eu decidi que eu vou fazer um intercâmbio lá pro Canadá. Adivinha onde que eu tive esse insight? Grupos, rodas. Foi na importadora. Eu tava conversando com uma chinesa, com a dona, e ela falou assim, Malu, cara, você é muito desenrolada. E ela tava contando a experiência dela. Ela falou assim, eu fiz um intercâmbio, eu fui pro Canadá, eu fiquei, acho que, se não me engano, 6 meses ou 3 lá. Cara, eu voltei outra pessoa, eu voltei com uma experiência de vida diferente, eu voltei com uma visão do mundo diferente, eu voltei independente. Porque assim, você fica 3, 6, 1 ano fora do seu país, cara, você vive sozinha. Sim. Você aprende muitas coisas sozinha. E eu falei, cara, eu preciso disso.
E assim, eu fiquei loucamente. Eu falei, eu vou fazer um intercâmbio. Procurei, entrei em contato. Mas aí você tem que ter também pé no chão. Como é que eu vou ir pra outro país se eu tenho uma empresa aqui que precisa de mim? Que precisa da minha atenção, que precisa da minha ajuda, que precisa que eu esteja aqui. Então eu falei, calma, vou ano que vem. Então assim, eu tive um insight, todo mundo sempre me falou de intercâmbio, mas eu conversando com ela, com uma chinesa, com uma importadora, ela falou assim, com uma fornecedora no caso, ela falou assim, Malu, eu fiz isso e ela me trouxe esse insight. Sim. Então assim, você está nesses ambientes, ele te muda. E sozinho, você pode até chegar, mas você chega muito mais, você demora muito mais. Sim. O que eu levei 4 anos, o meu mentorado levou 4 meses. Pois é, isso que eu acho que tem muito valor, né? Quando, então, imaginando o Vitor como teu aluno, os benefícios que eu tenho como teu aluno, como teu cliente. Primeiro, que eu tenho mais facilidade, por exemplo, de acesso a produtos. Produtos fornecedor. Então, eu não preciso ficar dando volta ao mundo para procurar, já que você tem os caminhos. 2, você vai me ajudar dentro da estrutura desses anúncios. Então, eu não preciso ficar quebrando a cabeça para poder fazer um anúncio que performe. Sim. Né? 3, eu tenho orientação estratégica /comercial para entender dentro do meu planejamento mensal quais são as ações, metas e objetivos. 4, não só o produto, mas contato, rede, networking, que eu acabo me inserindo por ser teu aluno, e isso faz com que também meu negócio cresça. Então, na verdade, é o que a gente fala lá atrás, é a resolução de problema. Eu posso bater cabeça na Shopee para tentar entrar e descobrir como é, ou eu posso buscar alguém que aos 18 anos está faturando 12 milhões de reais, que já sabe os caminhos para me orientar. Acho que é por aí, né? Sim, com certeza. Esse último tempo eu fui pra São Paulo e assim, eu, cara, fiz um networking foda. Eu conheci gente do Brasil inteiro. É muito mais paulista, né? Porque eu fui pra São Paulo, lá é o mundo do empreendedorismo, do e-commerce, principalmente. Cara, eu conheci tanta gente e assim, é surreal. Essa conexão, assim, quando você olha, o que menos vale é o que você aprende. E o que mais vale são as pessoas que você se conecta, os lugares que você pode sentar, em mesas que você pode conversar, em coisas que você pode aprender. É surreal, assim. Então, eu super recomendo para quem está pensando aí em vender na Shopee, a começar o seu e-commerce, ou se você é fabricante, mas ainda não tem a tua operação rodando, eu acho que aqui temos uma ferramenta incrível para ajudar vocês. E aí, Malu, entrando na reta final, que é a pergunta, né? Como é que você consegue do podcast? Como é que você consegue? Então, aos 18 anos, ter uma empresa desse tamanho, fazer mentoria, você está muito à frente das pessoas da idade do teu tempo. Então, a pergunta é como é que você consegue tudo isso? Cara, como é que eu consigo? Às vezes eu até me pergunto isso. Cara, como é que eu consigo? Mas eu consigo não desistindo. É uma coisa muito clichê. Ah, não desista. Mas, cara, é uma palavra muito forte. Porque, assim, todos os dias a gente vai pensar em desistir. Sim. A gente vai pensar e falar assim, cara, que se dane. Vou trabalhar de CLT mesmo, é muito mais fácil. Você começar, você dar o primeiro passo e você continuar é o que faz você conseguir. Eu só consigo porque eu não desisto. Tem vezes que eu fico, cara, preciso de um tempo, preciso esparecer a cabeça, mas eu só consigo porque eu não desisto. Porque eu busco me desenvolver, porque eu busco aprender, porque eu falo, cara, tá bom, mas pode ficar melhor. Sim. Por quê? Eu tenho alguém do meu lado que fica me incentivando também, o Victor. Ele, às vezes, quando eu não vejo, tipo, cara, e agora? Ele chega, Malu, vai, faz o que tem que ser feito. Então, assim, eu consigo porque eu busco me desenvolver, porque eu busco aprender, porque eu quero, porque eu tenho um propósito. Então, assim, a vida ela é feita de propósito. Quando você enxerga o seu propósito, você consegue, você vai conseguir. Se o seu propósito não for aquilo, você vai lutar, e você não vai ter forças, porque aquilo não te motiva, aquele não é o seu propósito. Então, você tem que ter o propósito. Então, é assim que eu consigo. Excelente, maravilha. E para quem ainda não te segue, para quem ainda não te conhece, deixa aqui suas redes sociais, Instagram, tudo direitinho. Pode falar, olhando para aquela câmera ali. O meu Instagram é @MonteiroMalu. O meu TikTok também, todas as minhas redes sociais são esse mesmo perfil, Monteiro Malu. Me segue lá eu dou umas dicas, converso, mostro o dia a dia, mostro a realidade, não é só flores, não é só dinheiro,
Tem perrengue, tem luta, e é isso, lá eu mostro tudo. Legal. E se você mandar uma mensagem no direct dela com a palavra como é que você consegue, ela vai saber que você viu esse vídeo e ela vai dar uma condição especial para a mentoria dela. Tá? Nem combinei com ela, mas tá combinado aqui agora. Com certeza. Então, eu lhe agradeço mais uma vez. É o aniversário da Malu, 18 aninhos. E você está aqui, uma empresária de sucesso, trazendo, servindo as pessoas, compartilhando seu tempo. Então, agradeço de verdade a sua presença. Foi um prazer, foi maravilhoso. E tenho certeza que todo mundo que assistiu vai aprender muita coisa e com certeza vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha de querer também começar a vender. Então, foi um prazer. Seja muito bem. Seja, tenha um dia incrível para você aí, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu. Ótimo. Pessoal, antes de despedir, curte, comenta, compartilha. É importante para todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.